Vamos falar um pouquinho da economia capixaba. É uma pesquisa que foi elaborada pelo programa Conect Fecomércio ES e indica que o comércio aqui do Espírito Santo deve registrar um bom desempenho neste fim de 2025. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses dados, tem expectativa para Black Friday, para as vendas de Natal, a expectativa também de contratação, né? O meu convidado é o André Spalenza, ele é coordenador do Observatório do Comércio, está conosco aqui ao vivo. Bom dia, André. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada aí pela sua gentileza. Vamos falar um pouquinho desses dados, o que o comércio está prevendo aí já para agora, né? Novembro é Black Friday, depois começam já a programação de fim de ano. Isso. A gente tem boas expectativas agora para o quarto trimestre, né? Usualmente o quarto trimestre ele é sempre o melhor do ano e esse ano não vai ser diferente. Então, quando eu falo de varejo, por exemplo, eu estou uma expectativa aí de 27 bilhões de reais no varejo, o que é um resultado bem positivo, né? A gente está falando aí de outubro, novembro e dezembro. Aí outubro a gente começa com o Dia das Crianças, novembro a gente tem a Black Friday, que é uma importante data, e dezembro o Natal. Vamos começar pela Black Friday. Qual é a expectativa de vocês? Então, quando a gente fala de Black Friday hoje, no calendário do Capixaba, né, do Brasil e mais especificamente do Espírito Santo, a gente está prevendo aí 9,1 bilhões de reais em novembro. Até pela data, a Black Friday ela não tem uma data específica em termos de comércio, ela movimenta o novembro como um todo. Então a gente tem essa expectativa aí de 9,1 bilhões de reais de movimentação no comércio, o que é muito, muito interessante. Se você for comparar, por exemplo, com dezembro, em dezembro a gente está com a expectativa de 9,4. Então novembro está quase igual a dezembro, que a gente tem o Natal, as férias de fim de ano. Então realmente a Black Friday puxando aí novembro, que está representando um mês muito importante para a nossa economia. Aham. E quais são os segmentos do comércio que mais, né, saem em vantagem com a Black Friday? Então, quando a gente fala de Black Friday, a gente vê o comércio eletrônico de forma geral. Então, você tem produtos muito ligados ao eletrônico, casas e utilidades. Só que a gente está acompanhando aqui que cada vez mais produtos de diversos segmentos. Vestuário está entrando com força aí na Black Friday. E olha que coisa interessante, a gente tem serviços também puxando. Então, por exemplo, além dos serviços de transporte, né, que a gente vê movimentando aí, novembro são mais de 2 bilhões de reais em transportes, até pela natureza aí da Black Friday. Você vê, por exemplo, serviços de o que a gente chama aqui voltados para as famílias, né, bares e restaurantes, que têm crescido e na Black Friday vão também crescer. Ou seja, o comerciante de serviços também está atento no calendário de promoções e está oferecendo aí descontos, por exemplo, em bares, restaurantes, cabeleireiros, serviços de forma geral. Então é um movimento que a gente está acompanhando aqui, que os serviços também estão entrando nesse calendário de promoção com força. Isso é muito bom, né? Porque todo mundo sai ganhando, né? Sim, exatamente. E até uma questão de comportamento do consumidor, né? O consumidor capixaba, ele está muito atento a promoções. Então, ele aproveita essas datas promocionais como a Black Friday. Então, os segmentos da economia em geral estão aderindo para atender, aproveitando que o consumidor está muito ligado ao calendário de promoções. Então, diversos segmentos que, historicamente, como a gente comentou aqui, né, não faziam parte dessas promoções e hoje já estão fazendo. Me fala um pouquinho, André, dessa constatação aí de que o capixaba está muito conectado aí com promoção. Como é que é isso? Sim. Quem não gosta, né, André? Sim, todo mundo gosta de promoção e está atento a isso. Tanto que a própria Black Friday, a Black Friday, ela tem um apelo muito grande no quesito promoção, desconto, e por isso que ela está ganhando tanto espaço. Há 3 anos atrás,
você tinha o evento, claro, que representava uma parcela importante, mas você não tinha novembro se igualando a dezembro. Você tinha ainda o dezembro muito maior do que novembro. E aí, com o tempo, principalmente após a pandemia, a gente tem visto que tem novembro se igualando. E aí, sempre que a gente acompanha, por exemplo, datas promocionais, além do apelo emocional, Dia das Mães, Dia dos Pais, e aí quando você vê, por exemplo, descontos, as lojas cada vez mais fazendo esses descontos, e o capixaba aderindo. O consumidor capixaba é o que a gente chama de maturidade, né? Ele está ganhando maturidade. E aí maturidade faz parte de você entender a melhor forma de alocar a sua renda. Então por isso que os descontos eles estão ganhando bastante relevância. Além das promoções, né? Promoção que eu digo de promover, né? Das estratégias de marketing em geral, as empresas estão muito ligadas aos descontos e da forma de divulgação. Então, tudo está integrado aí, né? O que está muito relacionado à maturidade do consumidor. Uhum. Isso é muito bom, né? Essa maturidade também tem que vir de quem entrega o serviço ou o produto, porque, tipo assim, não dá mais para enganar o consumidor de Black Friday que não existe, né? Sim, exatamente. Também tem essa relação, né? E aí quando eu falo descontos e maturidade, então o consumidor ele está realmente atento. Então as estratégias das empresas elas têm que ser honestas. E a gente está acompanhando que sim, elas estão acompanhando esse movimento. Então são descontos que são descontos mesmo, são promoções relevantes, dividindo, né, no cartão. A gente tem acompanhado, por exemplo, a questão do endividamento e inadimplência. Só para a gente esclarecer, endividamento é quando eu tenho um compromisso financeiro. Uhum. Então, por exemplo, o consumidor está atento a quantas vezes ele consegue dividir, e aí alocando o orçamento, né? Então é um conjunto. São empresas que atendem e consumidores que são atendidos por essas empresas. Então é todo um ecossistema aí que tem que se movimentar em conjunto. Entendido. E vamos falar então do endividamento. Como é que está a situação do capixaba? Tá. Endividamento a gente tem dois tipos, né? Endividamento e inadimplência. Só para a gente explicar aqui para quem está nos ouvindo a diferença. O que é endividamento e o que é inadimplência. Endividamento é quando eu tenho um compromisso financeiro. Então, qualquer um que tem um cartão de crédito tem uma dívida. Inadimplência é quando eu não pago essa dívida. Então, o endividamento em si, ele não é um aspecto negativo, muito pelo contrário, é confiança no pagamento, quando eu consigo dividir uma compra. Então, o endividamento em si, ele não é um indicador negativo. Agora, a inadimplência é um ponto negativo quando eu não consigo pagar essa conta, né? Uhum. E aí a gente consegue dividir isso aqui em dois pontos. Primeiro, empresas. E aí a gente tem um dado muito interessante. A inadimplência do empresário capixaba, ela está em 24,7%. Para você ter ideia, é o melhor indicador do Brasil. É o melhor resultado. Então, o empresário capixaba hoje ele é considerado pelo indicador como o melhor pagador. Para você ter ideia, a inadimplência média brasileira está em 32%, mais ou menos. E a gente está com um indicador aí em torno de 24,7%. Então, o empresário capixaba ele está conseguindo pagar as suas dívidas em atraso. Uhum. E a inadimplência pessoa física, ela vem caindo. A gente vem acompanhando a série histórica. Historicamente, a inadimplência das famílias no Espírito Santo, ela não é tão baixa. Uhum. Só que esse indicador ele está caindo. Caindo no sentido que as famílias estão conseguindo arcar com seus compromissos. E um ponto interessante aí é quando a gente vai para as famílias de menor renda. Então, quando eu tô analisando as famílias de menor renda, esse indicador está caindo mais. É muito fruto do emprego, né, que a gente acompanha aí. Então, a gente está com uma taxa de desemprego em 3,1%, o que é muito bom. Então, você falar de renda para famílias
de menor renda, né, emprego para famílias de menor renda, tem contribuído para essa queda nesse segmento. Então, é um dado bem positivo que a gente está acompanhando aí no Espírito Santo. E aí, mais uma vez, eu destaco, né, a maturidade do empresário capixaba e do consumidor capixaba, em conjunto, né? Sempre em conjunto. Entendido. Nossa, André, obrigada pelos dados, viu? Nada, disponha. A gente está aqui para discutir economia e quando a notícia é boa, é melhor ainda. É verdade. Já te espero aqui para os próximos. Bom trabalho para você no Observatório. Ótimo, obrigado.